Catequista? Ei, voltei. Você também voltou? Encontramos-nos. Mais um passo. Seguindo com o evangelista Mateus, viajando com ele no trem. Assim foi a imagem criada para tentar explicar seu evangelho, 2 trilhos. A atuação de Jesus foi a última que vimos. Agora, ensinamento. Agora Jesus começa a ensinar outra vez. É o capítulo todo, capítulo 18, versículos 1 a 35. Aqui foram vários capítulos, mas uma parte mais longa. Agora o discurso, é o 4º discurso de Jesus. Mateus tem discursos na sua expressão mais formal de discurso. Para quê? Por quê? Já expliquei, mas eu retomo. Porque Jesus é. Se Moisés foi educador do povo outrora, Jesus é o educador, o Senhor, o Salvador, que ensina o seu povo agora. Jesus é catequista. Dentre os evangelistas sinóticos, Mateus é quem mais destaca e enfatiza a ação, a atividade catequética de Jesus. Ensinar. Ensinar os discípulos e as multidões o caminho do encontro com o Pai. Não são lições dadas, mas são experiências partilhadas e a oferta da bondade de Deus aqui na sua ação e nos seus prodígios, esses milagres são ofertas da bondade de Deus que Jesus faz ao povo. E não uma oferta assim como se fossem prêmios a consumir, mas sinais claros e concretos, visíveis e operativos de que com Jesus Deus aproximou-se da humanidade. Lá onde não havia perdão, ele trouxe. Lá onde havia limites e doenças, símbolo do domínio do mal para a cultura da época, agora a doença é vencida. Mas dos discípulos e dos outros interlocutores pede-se fé, crer, adesão, aceitar, aderir e seguir a pessoa de Jesus. Não se trata de aceitar suas ideias. Ideias não é preciso, basta aí participar de uma filosofia, de uma corrente de pensamento, de um partido, e aí vai com ideias. Mas assumir como ideário o modo de portar-se do discípulo que seja semelhante ao modo de ser de Jesus. E aqui vamos passar agora a um momento solene de catequese. Jesus começa a falar, às vezes fazem-lhe alguma pergunta e ele continua a temática. Filha, você está pronta? Sim. Novamente, está aqui a Vanessa, você percebeu que ela tem grande capacidade de comunicação, lê com grande desenvoltura, faz alguns... Como é o nome do seu problema de saúde? A sua doença qual é? Esclerose sistêmica difusa. Esclerose sistêmica difusa. Você pode procurar aí no Dr. Google o que é que se trata, mas é um tratamento delicado. Ainda assim, ela não perdeu o sorriso e nem a serenidade. Experimentou a proximidade do Senhor Jesus nesse tempo. Posso dizer isso, filha? Ah, como ela está orando mais, não é isso? Sim. Parabéns. Vamos lá, voltemos. Vamos ver hoje
Ensinamento. Atuação de Jesus, ensinamento. 18:1-35. Ainda não abriu a Bíblia, catequista? Vai lá rápido. Mateus 18. Ah, já encontrou? Então vamos começar. Ótimo, ótimo. Menina, queira ler capítulo 18, versículos 1-4. Primeiro vamos aqui. Segue. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Mas caramba, esses discípulos nunca aprendem, não é? Não é um problema daqueles 12. É da igreja inteira, da humanidade toda, aquele anseio por grandeza, uma espécie de vaidade. Quem é o maior no reino dos céus? Note, não é uma pergunta, quem é grande no reino dos céus? Não é este o debate. Grandes podem ser muitos. O maior, em forma superlativa, só tem um daí. Eles são 12 que representam a comunidade toda da igreja, não é um problema só daquele tempo. O maior, só aquela época. Eles personificam entre eles, entre os 12, o que é uma questão para todo o futuro da igreja, porque a vaidade e a ambição humana é sempre um óbice para seguir Jesus. Mas, telespectador, catequista, vem comigo. Quem é o maior no reino dos céus? Reino parece que faz lembrar corte, cortesãos, poder, trono, projeção. E o reino dos céus, anunciado por Jesus, é um Pai, um Deus Pai amoroso que oferece sua misericórdia a todos. Não há poder, há amor partilhado. Quem é o maior no reino dos céus? Vai lá, segue. Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Note aqui, ei. Chamou uma criança e colocou no meio. Estão os 12 discípulos perguntando quem é o maior, e ele põe no meio uma criança. Naquela época, o bom judeu rezava todos os dias a oração das 18 bênçãos. Numa delas era: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou mais criança e porque eu não nasci mulher. Era essa a oração que faziam. Olha aí como havia uma tiranização do masculino. E as mulheres eram sim discriminadas dramaticamente. E as crianças também, porque criança não tinha nenhuma relevância social. Quem é o maior? Aí Jesus põe lá no meio quem não tem nenhuma relevância social. Olha o contraste. Faz tempo que entre Jesus e os discípulos as ideias não são as mesmas. Segue. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Caramba! Quem é o maior? Quem é o maior? Criança. Se não vos converterdes, nem entrareis. Eles disputavam grandeza e o Senhor apresenta como sério risco a vaidade, a ambição, o desapreço pelos menores, pelos mais fracos.
Olha o grau de mudança que significa seguir Jesus. Era o hábito, era a cultura da época, e até traços culturais precisam ser superados quando estes criam discriminação e desapreço pelos fracos. Segue. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é o pequeno. Por que criança? Houve ao longo da história da igreja muitos debates sobre isso, mas fundamentalmente a criança se entrega nos braços de quem confia. Grande não é quem tem poder, é quem é capaz de se entregar, sem pretender exigir contrapartidas. A criança precisa e se reconhece necessitada da ternura dos pais e procura. Maior não é quem que se sobrepõe aos outros. Maior é aquele que se abandona confiantemente nos braços do Pai, nos braços de Deus. E da outra vez eu falei que estão crescendo as tensões entre Jesus e os discípulos. Mais do que tensão, diferenças. O que é que salva esses discípulos? Não é que eles são bons, cheios de virtudes, é porque eles deixam o Senhor lhes falar e ouvem a sua palavra. Nem sempre conseguem, mas ouvem-no. Porque a palavra tem um poder de santificação. A palavra de Deus tem um poder de santificar o ouvinte que a acolhe. Quem é o maior? Maior é quem é capaz de se tornar como criança. Não se fala aqui de inocência, de ingenuidade. Não se fala aqui de superficialidade. Não. A criança nem é capaz de ter vaidades ou ambições. A criança vive do amor daqueles que estão ao seu entorno. É quase a dizer aos discípulos: deixem-se amar por seu Deus e sigam a palavra, a voz daquele que ele coloca na existência do discípulo. Vamos mais agora. E aí segue o discurso. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Meu Senhor, olha a imagem, era uma imagem usual naquela época. É preciso entender, venha comigo, telespectador, isso é para a televisão, aqui, querido catequista que acompanha esta formação. Estamos agora no capítulo 18, versículos 5 e 6. Escandalizar. Já falei outras vezes. Escandalizar. Vamos aí, leia novamente o versículo 6, por favor. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim. Pequenino aqui não está se referindo a uma criancinha. Ou criança ou adolescente, uma pessoa menor. Pequenino era usual naquela época. É aqueles que tinham se tornado seguidores de Jesus. Ainda novos seguidores, ainda com uma fé um pouco trôpega, ainda tudo nos seus inícios, mas creem. Escandalizar. Novamente, eu quero aqui ilustrar. Skandalon, no grego, língua grega, e daí veio a palavra escândalo, é uma pedra que alguém, ao caminhar, tropeça e cai.
Foi o cristianismo que trouxe para o campo moral aquilo que era um termo que não, equivalente a tropeço, pedra de tropeço. O que é? Caso alguém que se diz cristão ou discípulo de Jesus se comporta de uma maneira a fazer com que outros deixem de crer. Está se referindo a isso. Como se o meu contratestemunho ajudasse você a se afastar de Jesus Cristo e deixa de crer. É este o sentido de escândalo. Escandalizar é induzir alguém a se afastar de Jesus, mediante comportamentos ou expressões ou contratestemunhos. Isso é escandalizar. Não é aquele processo de ferir a suscetibilidade mental ou hermenêutica. Nossa, chegou a falar isso? Escandaloso? Isso não é escândalo. Isso é apenas força de expressão. Escândalo no sentido mais rico e mais denso é afastar de Deus alguém que crê. Vai novamente, comece a ler isso. Releia, Jesus está a ensinar os discípulos, aqui estamos no ensinamento de Jesus. Agora é este trilho da direita, vai lá. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Isto é, melhor seria, quem escandaliza faz o mal maior do que se fosse jogado ao fundo do mar. É menos mal. Tamanha é a gravidade do pecado de quem induz outros a se afastar de Jesus Cristo. É esta a mensagem e o ensinamento de Jesus, desta vez muito, muito mais severo. Afastar pessoas de Jesus Cristo é algo mais grave do que ter o destino de quem? Tendo uma pedra de moinho. Amarra, joga ao fundo, vai lá para o fundo. Já sabemos lá no mar o que é que tem lá no fundo. É a residência das potências malignas. É um mal menor ter este destino do que o destino de quem escandaliza, de quem afasta pessoas de Jesus Cristo. Eis o que nos toca, querido catequista, querida catequista. Se nossas palavras, as minhas como bispo, sua, padres, líderes, leigos, afastam pessoas de Deus, parece que não há algo tão grave quanto isso. Não estamos brincando de ser sérios. Olha aí a clareza das palavras. É assim que Jesus considera a gravidade do pecado de quem induz pessoas a se distanciar dele. Vamos lá. Agora podemos ir para o versículo 8. Acompanhe aí, capítulo 18 de Mateus, versículo 8. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Olha, eu não vou aqui pegar, cortar aqui, corto e jogo. Não é isto. A mão é o símbolo das ações. Se as tuas ações escandalizam outros, corta estas ações, tira estas ações de tua vida. Porque senão, se há escândalo, já se sabe o que pode ocorrer. O pé, passa um serrote aqui no pé. Não, o pé naquele tempo caminha, né? Caminhar, caminho, percurso, símbolo do comportamento. Não vou cortar o pé, mas mudo de comportamento para não criar escândalos, nem para mim, nem para outro.
Escândalo, cair, para não causar quedas a mim ou aos outros. É este o sentido usual, é a linguagem simbólica adotada naquele tempo. Vai o versículo 9. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Também não vou arrancar, atiro contra a parede. O olho é o símbolo da inteligência, do pensamento. Se os teus pensamentos te afastam de Deus, arranca estes pensamentos. Volto. Ações, a mão. O pé, comportamento. O olho, pensamento. Filha, é uma maneira de dizer, mude, converta-se por inteiro. Converta-se inteira ou inteiro. É isto que o Senhor está a ensinar os seus discípulos, que começaram perguntando quem é o maior. Olha, nem entrarão no reino se não se fizerem pequenos. E agora, Jesus continua. Nenhum discípulo fez qualquer pergunta agora, mas ele continua. E agora, vamos ao versículo 12. Continua a falar, Jesus continua a falar, parece que muda de assunto até. O evangelista colocou diferentes circunstâncias num único discurso. Veja lá, versículo 12. Que vos parece, se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Esta pergunta, que vos parece, é um recurso retórico, é uma maneira para chamar a atenção do leitor. O que lhe parece? E daí começa a contar uma história, uma hipótese. Se um homem possui 100 e perde uma. Leia um pouquinho mais, vai. Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Parece estranho. Perdeu uma de 100. Ninguém gosta. Mas agora vamos abandonar as 99? Não, deixa as 99 na montanha. Montanha é um lugar de segurança. E põe-se em movimento para procurar a perdida. O evangelista quer que o seu leitor compreenda o que segue. O pastor, o bom pastor, ocupa-se especialmente com ovelhas perdidas. Catequista, vale também para mim, arcebispo de Curitiba. Nós estamos cuidando mais de quem está dentro do redil e com a tentação de não nos ocuparmos com os que estão distantes. E hoje não é que temos 99 e perdemos uma. Estamos cuidando de uma e perdemos 99. Quantos católicos que não são mais dos nossos, não só porque não foi possível atendê-los, é porque nosso contratestemunho os distanciou. Pastor bom é aquele que vai à procura das ovelhas distantes. Viu, catequista? Vale para a catequese, catequizando os distantes, afastados, ou os pais deles. E é o bispo também. E nós todos, nossa grande missão é ter todas as melhores capacidades voltadas para quem está distante. Que vos parece se um homem tem 100 ovelhas? Se consegue achá-la, releia o versículo 13.
Se consegue achá-la, em verdade vos digo. Oh, nem sempre vai ter sucesso. Nem sempre. Mas não é o sucesso ou o êxito que conta. É se da parte do pastor houve procura, houve fidelidade. Mas que grande festa se consegue. Olha aí, o versículo 14, como é interessante. Observe. Assim também, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Parece que o Pai, desde os céus, está com as atenções voltadas para quem se perdeu. O discípulo é chamado a ter as mesmas atenções. Antes do versículo 12, vamos ler o versículo 10, estamos retrocedendo. É interessante voltar aqui, por favor. Antes do 12, vamos voltar ao 10, que vai nos ajudar a compreender também o 12. Observe lá no versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos no céu ficar olhando a face, é a imagem usual daquela época, não é para ficar olhando aí simples olhares. Imaginava-se naquele tempo que Deus olhava para os seus anjos e os anjos voltados para o Pai para ver qual seria a ordem. E o anjo iria executar. O Pai envia os anjos a cuidar dos pequeninos que teriam sido escandalizados. É como se Deus governasse o mundo a partir daqueles que sofreram escândalos, ou que são vítimas dos escândalos. E olhe, não podemos negar que temos escândalos também dentro da igreja. Precisamos ser orantes para poder interpretar tudo com os olhos de Jesus Cristo, inclusive para poder agir de maneira adequada com quem está a escandalizar os pequenos, a afastar Deus das pessoas e a afastar as pessoas de seu Deus. Isto é, não temos aqui apenas um discurso feito de floreios religiosos. O nosso comportamento pode decidir a nossa salvação ou o contrário dela. Vamos mais um pouco, e agora vamos ao versículo 15 em seguida. Interessante aqui também. Vai lá. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E daí? Vai um pouco mais aqui, vamos pegar a unidade toda e explicá-la. Segue. Caso não lhes der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Agora vamos voltar. Parece que mudou de assunto de novo, né? Na realidade, o evangelista pegou tradições literárias de outra origem e colocou-as todas juntas num único discurso. Agora o assunto é o irmão, correção fraterna. Havia muitos debates na comunidade de Mateus e muitos desentendimentos. Alguns se tornaram cristãos vindos do judaísmo e outros se tornaram cristãos vindos do paganismo. E entre eles não havia muito entrosamento e harmonia. É como colocar palmeirenses que se tornaram cristãos e corintianos que se tornaram cristãos. Podem concordar em tudo, mas se o assunto entra o time, dificilmente haverá acordo.
Tomo isso como um exemplo do esporte, mas haviam desentendimentos muito fortes. Uma comunidade muito dividida no início. Então vai lá, se teu irmão pecar, corrige. Se não, chama o irmão, outro, testemunha. Porque naquele tempo a verdade era tão verdadeira quanto mais testemunhas houvesse acerca dos fatos e dos debates. E se não der ouvidos, dizia a igreja, se não ouvir nem a igreja, trata-o como gentil ou publicano. Gentil, pagão. Pagão e publicano. Naquele tempo, os dois, na lista de pecados e de pecadores vigente naquele tempo, prostitutas e publicanos estavam sempre no topo. Trata-o como um dos pecadores. Mas qual é o sentido disso? Exclua-o da impressão, né, num momento primeiro. Não. Jesus está falando para os discípulos. Como é que Jesus tinha tratado os publicanos? Sempre com benevolência. Então, até mesmo quando ele não aceita a reconciliação, continua a ser benevolente com ele. Trata-o como um publicano. Já pensou como isso exige de nós uma espécie de domínio da nossa própria interioridade e até soberania sobre os nossos sentimentos? Porque senão vamos tratar como uma pessoa a excluir. Eis aí a intenção do evangelista. Agora vamos ao versículo 19, vai lá. Parece que muda de assunto de novo, vai lá. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nossa, então agora vamos pedir qualquer coisa. Leia novamente, filha, e você catequista, acompanhe, venha comigo e com a Vanessa. Antes, leiamos o versículo 17. Vai lá. Caso não lhes der ouvido, dizei à igreja, se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado nos céus. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado nos céus. Se a igreja condenar, ou se a igreja se reconciliar em sentido positivo, Deus também se reconcilia. É este o sentido deste versículo. Então, tudo o que desligares, sentido de retirar a punição, Deus também retira. Agora, daí vamos ao versículo 19. Como se não houvesse mudança, se fosse uma continuidade sem nenhum título interposto aí. Versículo 19. Leia o 18 e sem interrupção vai para o 19. Você acompanhe comigo, catequista, vai lá, filha, 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir. Isto, se 2 de vós, tudo que desligares será desligado, isto é, tudo o que tirares de punição na terra, Deus tira de punição no céu. Em verdade, vamos um pouco mais, é continuidade. Em verdade, ainda vos digo, tudo o que aqueles... Espera um pouquinho. Se antes se falava de procurar o irmão,
que se distanciou. Talvez ele não ouça. Então eu vou ignorá-lo? Aí está continuando. Então eu posso rezar. Eu e mais alguém em a comunidade sobre qualquer coisa. E se qualquer coisa não é assim, algo aleatório, resultante de caprichos quaisquer, ou de interesses de qualquer natureza, mas aquilo que está ligado, vinculado ao irmão que não ouviu. Depois de eu fazer tudo o que fiz, e ele não ouviu, eu ainda posso orar por ele. E Deus vai atender. Se eu orar para que Deus o perdoe, Deus o perdoará. É este o sentido desse versículo. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes sobre qualquer coisa, onde 2 ou 3 estiverem, eu aí estou no meio deles. Jesus está no meio daqueles que querem promover a reconciliação, mesmo que haja quem não a aceite. Lembremos, Jesus está a ensinar os discípulos no caminho para Jerusalém. Enquanto caminha e vão se aproximar de Jerusalém e da cruz, eis os discípulos precisando seguir o seu mestre. E às vezes perdoar é um caminho de cruz. Eles estão em viagem para Jerusalém. Quem quer me seguir, tome sua cruz e venha comigo. E lá estão eles em viagem. E enquanto viajam, também Jesus lhes ensina. Eu quero voltar aqui. Jesus foi para Cesareia de Filipe. Começou a ensinar. O caminho para Jerusalém é longo, longo, longo. O caminho do seguimento. E Jerusalém não é apenas o lugar da cruz, é o lugar da fidelidade. E enquanto caminham, Jesus lhes ensina. É um caminho não apenas para indicar um espaço geográfico, é um caminho existencial. Cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho, reconciliar com o irmão, deixar vencer as ambições, não pretender ser grande. É um processo difícil que empenha um caminho longo. E olha, vamos observar aqui o versículo 21, é interessante. Interessante, o nosso sempre Pedro, mas olha o Pedro, o que foi que ele falou agora? Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe. Não esqueçamos que Jesus estava falando do irmão e do perdão para o irmão. E Pedro? Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe. Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Observemos o seguinte. Então, Jesus falando da reconciliação e de, mesmo que o irmão não aceite, você ainda pode orar por ele. E tudo o que pedirem, haverá, da parte do Pai, uma resposta. Todo o perdão pedido em favor de outros, o Pai oferece o seu perdão. Então, Pedro, olha o Pedro, pode ler outra vez? Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu. Então, Senhor, o meu irmão pecou contra mim. Eu ofereço o perdão. Não é quando ele vier pedir desculpas, não é isso. Quantas vezes vou oferecer o perdão? Até 7 vezes? Viu, catequista? Naquele tempo, na religiosidade judaica, tinha que perdoar uma vez, sim. Perdoar uma segunda vez, sim. Perdoar uma terceira vez? Talvez, mas fica em aberto. Pedro veio todo generoso até 7, mas aqui não tem um sentido 7
um sentido quantitativo, aritmético. 4, 5, 6, 7 vezes, daí não mais. Não é isso. 7 significa totalidade. Então você tem que... É proposto, Pedro, perdoar durante a totalidade da vida. Mas Pedro já chegou muito generoso, né? Pedro, não 7. 70 vezes 7. 7 significa totalidade. 10, 77 é 70 vezes 7. 10 significa completude. Pedro, multiplique a completude pela totalidade e vai oferecendo o perdão. Deixa eu explicar, catequista, o que significa perdoar. O prefixo per, na língua portuguesa, ele intensifica o verbo que segue. Percorrer, não é só correr. É percorrer com atenção, hein? Perfurar, não é só fazer um furo, é intensificar o furo. Perdoar, o grande dom é o perdão. Não é que quando eu lhe fiz algo de mal e você olha para mim e ainda sente dores pelo mal que eu lhe fiz. Passa 1 ano, passa 2, passa 5 e ainda continua a causar dores, a lhe causar dores. Então você não perdoou? Não é isso, filha. Quando é que eu perdoo? Quando eu consigo ser bom com quem não foi bom comigo. Os sentimentos nem sempre desaparecem, porque às vezes houve coisas tão graves que não desaparecem da memória e da recordação. Mas se eu passo por você e você me diz bom dia, é um início, sinal que você está se combatendo entre o sentimento de amargura que tem comigo, mas ainda diz bom dia. Você está em combate consigo mesma para ser bom, benévola, agir com bondade comigo, que lhe fiz sofrer. Um outro dia você passa por perto de mim e bom dia. Tudo bem? É um novo passo. E assim vai. Bom dia. Como estão os seus? Não é que tudo desapareça. E às vezes não desaparece, mas não significa que não perdoou. Quando eu consigo agir com bondade com quem não foi bom comigo, eu estou a perdoar. E o perdão não é como um interruptor de energia. Eu aciono, a luz se acende, aí eu desativo, a luz se apaga. Agora perdoei. Não, é um caminho de seguimento. Estamos rumo a Jerusalém. Lembram? Quem quer me seguir, tome sua cruz e venha comigo. Estamos indo para onde? Estamos a caminho de Jerusalém. Viu, catequista? Talvez você tenha mágoas de algumas pessoas. E talvez derrame lágrimas. E talvez não consiga se libertar de certos sentimentos de dor. Então não perdoou? Não, não é isso. Mas quando quando conseguirmos agir com bondade com quem não foi bom comigo, eis que nos parecemos com o Mestre a quem seguimos, que perdoou sempre, muito embora tenha experimentado humanamente a dor de não ter sido acolhido, de não ter sido seguido e de ter sido traído. O perdão, quando acontece, vou repetir, quando consigo agir com bondade com quem não foi bom comigo. Foi assim que o Senhor se portou e se expressou. E agora vai, por favor. Segue, vamos aí. Esta é a parábola do devedor implacável. Só Mateus tem. Os outros discípulos evangelistas não conheceram esta parábola. Vai? Eis porque
Porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas. Olhe, a expressão reino dos céus o que é? Não é uma categoria política. Rei, cortesãos, burocracia. Não é não é uma expressão humana de poder. Reino dos céus é quem tem os céus por rei. Reino de Deus, eu subordino a minha liberdade à soberania e à liberdade de Deus. Quem é o meu rei? Às vezes é o cifrão. Eu tomo as decisões segundo o dinheiro. Quem é o meu rei? Às vezes é o meu rancor. Tomo decisões segundo o meu rancor. Quem é o meu rei? Posso decidir segundo o meu egoísmo. Daí o meu egoísmo é o meu rei. Mas quem tem a Deus por rei, faz como? E agora vai lá. Siga. Eis que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Sabe 10.000 talentos, o que significa? Para a cultura da época, expressava-se assim, por dias de trabalho. 10.000 talentos é o equivalente a 600.000 dias de trabalho. É algo que ninguém pode pagar. Essa é a dívida. Vai lá. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os seus filhos. É uma parábola, mas havia na antiguidade esse hábito. Você deve, não pode pagar, então você vai ser meu escravo. Paga com trabalho, até pagar tudo. Mas são 600.000 dias? Vai. E todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe. Opa, ele pediu um prazo. Eu te pagarei. Vai pagar nada, não pode. Não tem condições. Mas ele pediu um prazo e recebeu o perdão. Ele recebeu muito mais do que pediu. Mas esse mesmo que foi perdoado não perdoou centenários. Centenários é 3 meses de trabalho. E não perdoou. Resultado, vai terminar numa situação trágica. Sua vida vai terminar na tragédia de quem não aceitou perdoar, muito embora tenha sido perdoado. O Papa Francisco insiste no perdão, em agir com bondade com quem não foi bom comigo, que é o meio para que possa o discípulo se parecer com o seu Senhor. Viu, catequista? Se você não consegue perdoar, às vezes nós não conseguimos, viu? Não é você e eu. Situações há que nós até dizemos que não conseguimos e humanamente não conseguimos. E isso não é maldade, é limite. Quando eu não consigo perdoar alguém, então eu vou perdoar que o Senhor Jesus venha perdoar em mim. Eu não consigo, Ele consegue. E dessa maneira, na medida em que eu trago comigo experiências de perdão, eu ajudo os catequizandos a descobrir a riqueza do que significa poder perdoar. Nós também somos discípulos, como Pedro. E às vezes não entendemos, e outras vezes gostaríamos que o Senhor tivesse a configuração, vamos falar, o jeito que eu prefiro. Mas não é Deus que me segue, sou eu que eu sigo. Não é Jesus Cristo que me segue, sou eu que eu sigo. E se Ele perdoa,
eu, como discípulo, sou chamado. Se ele é bom até com quem não foi bom com ele, eu sou chamado a ser bom até com quem não é bom comigo. Se me faltarem as forças, ele é a nossa força. É um passo depois do outro, seguindo para Jerusalém. Vamos observar aqui o caminho. Estamos, Jesus com eles, quando ensinava tudo isso aos discípulos, estava a caminho para Jerusalém. Nós temos nossos caminhos e às vezes nossas inquietações e nossos temores, mas a nossa vocação e a nossa missão é mostrar quão bom é o Senhor a quem seguimos. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!